E antes de mais começo por dizer boa noite e começo por me apresentar. Sou a Tânia Mateus, do Secretariado Nacional do MDM, e em nome do Movimento Democrático de Mulheres dou as boas-vindas a esta conversa desconfinada, uma carga de trabalhos, o confinamento, teletrabalho e família, que o MDM promove no âmbito da programação em torno do Dia Internacional da Mulher. E importa aqui também dar nota de que o MDM, desde a sua criação, assinala o Dia Internacional da Mulher das mais variadas formas, porque este é um dia de luta que dá força às reivindicações de igualdade de direitos e de progresso social, e é um dia em que damos expressão de rua às lutas que as mulheres e as suas organizações travam todos os dias. É um dia com marca de avanços em matéria de direitos e de emancipação social, económica, cultural e política da mulher. E as mulheres do MDM sempre celebraram o Dia Internacional da Mulher, mesmo durante o fascismo, com as mais variadas expressões. Este ano, por força do contexto sanitário, reajustámos a nossa programação e, além de outras ações, abraçámos o desafio de realizar algumas conversas online, porque apesar de não ser a forma mais ampla e mais simpática de podermos conversar, acaba por ser um meio que permite dar visibilidade aos problemas novos e velhos e que a Covid-19 veio agravar. E para nós, para o MDM, o essencial é estarmos alertas, lado a lado com as mulheres, na denúncia e na recusa do imobilismo ou em silenciamento dos problemas, dos retrocessos, mas principalmente na apresentação de propostas. E acabo por dar o pontapé de saída para o tema da nossa conversa de hoje. Esta é a primeira de 5 conversas online temáticas. A próxima será já no dia 28 de fevereiro, às 15 horas, e será sobre o impacto da pandemia na investigação e produção académica, e deixo desde já o convite para que estejam atentas à sua divulgação e participem. E a conversa desconfinada de hoje gira em torno dos efeitos do confinamento para a esmagadora maioria das famílias, para o facto de vivermos em casas pequenas ou sem condições de habitabilidade, ou para o conforto térmico, como por exemplo, ou para conviver com o teletrabalho e o confinamento. E temos aqui um conjunto de interrogações e acho que a conversa de hoje, fruto dos testemunhos e de outras participações, pode nos dar aqui algumas pistas ou alguma noção sobre a variedade de realidades que existe. Será que todas as famílias têm as condições mínimas de espaço e de conforto para estarmos tanto tempo em casa, para o trabalho, para a escola, para a atividade física dentro de casa ou para o lazer? Será que temos internet em nossas casas que aguente o teletrabalho e as aulas em casa? E às custas de quem? Será que ligamos os aquecimentos das nossas casas todo o dia e será que conseguimos pagar o aumento da fatura de eletricidade e da água e do gás? Será que o teletrabalho diminui ou aumenta as nossas despesas enquanto para a empresa diminui os custos do trabalho? E às custas de quem é que a empresa diminui os seus custos? E será que as mulheres em teletrabalho estão a usar os equipamentos adequados, quer em termos telemáticos, quer de postura, para longas horas ao computador? Será que estão a usar os equipamentos da empresa ou os seus pessoais? Será que os nossos filhos têm os equipamentos que necessitam para acompanhar as aulas em casa? Será que a escola em casa e o trabalho em casa só acentuam as desigualdades e a disfuncionalidade familiar no nosso cotidiano? E será que o teletrabalho contribui ou torna ainda mais caótica a conciliação da vida familiar e profissional, tendo em conta que cada empresa faz o que entende impunemente? E será que este regresso ao lar é um avanço e um ganho para a emancipação das mulheres e para a conciliação da vida familiar e profissional, ou é um presente envenenado porque esconde a desvalorização do nosso trabalho, a acentuação de profissões feminizadas, a desigualdade salarial, porque somos mães e filhas e porque estamos em casa a fazer de tudo. Somos Olívia Palito, Olívia Patroa, Olívia Professora, Olívia Cuidadora, para benefício de alguns. E por fim, quem é que disse que temos que ser super mulheres e ainda por cima sem direitos? E quem é que nos quer em casa, entretidas com um trabalhozinho, recebendo um saláriozinho, entretidas com a casa e com a família? E a troca de todas estas interrogações e estas questões que convidámos várias mulheres para esta conversa e em nome do MDM agradeço a disponibilidade e a participação de todas nesta noite de sábado. E vou só agora dar breves notas sobre como é que vamos funcionar. Portanto, o nosso objetivo é que esta conversa dure no máximo 1 hora e começa por um conjunto de testemunhos que serão o arranque da nossa conversa. No final, a Isabel Cruz, do Secretariado Nacional do MDM, fará uma pequena intervenção. Eu peço que a partir de agora que desliguem os vossos microfones e que se quiserem intervir, que sinalizem ou levantando a mãozinha que está no botão das emoções ou escrevendo no bate-papo que pretendem intervir. E pedimos ainda que não ultrapassem os 5 minutos de cada intervenção para que possamos ter uma conversa assim bastante viva.
E começo por dar a palavra à Daniela Mandanelo, que é estudante e mãe. Daniela. Olá, boa noite a todas. A todas, acho eu, acho que não há homens, não sei, não a todos. Ahm, Pois, sou mãe, estou a estudar, a tirar o mestrado e realmente tornou-se muito complicado gerir tudo. O marido está em teletrabalho, em casa também, e caiu-me um bocadinho em mim, em colo, cuidar da filha durante o dia, à noite estudar e ainda fazer os trabalhos da escola, não é? Portanto, agora não estou exatamente nesta situação, porque estamos num intervalo, portanto, um bocadinho mais leve, sinto um bocadinho mais leve, porque estou sem aulas e ele também, portanto, estamos aqui num período um bocadinho mais favorável. No entanto, sei que para a semana vai ser diferente. Esta semana já vai começar a ser diferente e à semelhança, penso eu, do que aconteceu ano passado, é realmente uma carga de trabalhos. A filha tem 5 anos e exige muita atenção, pronto, fruto da idade. Não tem que acompanhar a nível escolar, portanto ela não tem aulas regulares, apesar de ter alguns encontros, mas requer sempre muita atenção, muito, mesmo que esteja a fazer algum exercício ou alguma coisa sozinha, chama sempre a mãe, portanto, naturalmente. E depois todas as outras coisas, porque com os filhos em casa, para quem não tem, não, se calhar não sabe, mas para quem tem sabe, e não estou a dar nenhuma novidade, é o almoço, é o jantar, é o lanche, é o pequeno almoço, tudo a horas, não é? Há uma exigência e há uma preocupação de mãe, obviamente, para que ela esteja confortável. E principalmente acho que o cansaço acaba por vir daí, porque o foco está na criança. E estando o foco na criança, acaba por o resto ser um bocadinho feito à pressa, nos bocadinhos que se pode, e às vezes o cansaço por estar durante o dia inteiro em funções, sem haver espaço, às vezes, para fazer necessidades básicas, não é? Acaba por ser muito complicado depois, no final do dia, ainda ter cabeça para ler ou para estudar ou para fazer seja o que for, para além de que já não falo, eu trabalho na área da cultura, sou trabalhadora independente e isso foi deixado completamente de lado, porque eu não, com isto tudo não tenho espaço para criar, para escrever, para nada. Pronto, e acho que dei aqui assim um lamirezinho, mais ou menos, daquilo que tem sido. Chegando, e pronto, eu agora estou muito bem disposta, mas cheguei, isto só para perceber também um bocadinho o limite da coisa, cheguei a ficar mesmo doente o ano passado e ter mesmo que ir ao médico. Portanto, alcançou níveis muito grandes pronto, de toda esta carga pandémica. Obrigada, Daniela. Então agora pedia que a Anabela Laranjeira nos pudesse deixar o seu testemunho. Sim, então eu queria começar por agradecer também a conversa. Eu acho que é muito, muito importante falarmos sobre a nossa situação e ouvirmos a situação das outras, porque uma das coisas que eu tenho a sensação durante este confinamento e durante este isolamento todo que temos é que nos faz muito mal alguma informação e uma certa e uma certa imposição de uma ideia de que nós conseguimos tudo e que nós somos, as mulheres são muito fortes e muito lutadoras e então vão conseguir tudo sem grande esforço, vão conseguir fazer a sua ginástica e vencer isto tudo. E eu acho que isso causa muitas angústias e gostava também de colocar aí as coisas. A Tânia disse sobre as supermulheres, eu acho que está a voltar um pouco esta ideia de que nós somos supermulheres, vamos ultrapassar isto tudo. E isso não é bom. E eu queria falar mais então da minha experiência pessoal. Eu sou mãe de uma criança de 6 anos, o Matias, e sou professora, estou em teletrabalho em casa,
desde o primeiro confinamento, dou aulas de português a estrangeiros para uma escola particular. Eu tive uma sensação de alguma diferença entre o primeiro confinamento e este, porque no primeiro confinamento, nas primeiras 2, 3 semanas, a escola onde eu trabalhava estava-se a reorganizar um pouco, tivemos muito menos alunos, muito menos trabalho, e eu tive uma situação um pouco particular, e o meu filho também. Tinha tido uma ótima educadora até aos 4 anos, e depois na sala dos 5 anos enfrentou assim um processo um bocadinho kafkiano, com algumas pessoas um pouco sinistras na escola nova, e uma educadora péssima, e nós sentimos uma grande diferença e uma adaptação um pouco estranha, e então para nós foi um pouco um alívio ele voltar para casa e termos tempo com ele. E eu sem aulas durante essas primeiras semanas tive a sensação de que conseguia fazer muitas coisas com o meu filho e conseguia fazer muitos trabalhos que eu queria fazer com ele e sair com ele, e ainda estava bom tempo, era em março, e ir ao jardim e estar ali um pouco, e isso foi uma coisa que foi positiva para nós e para ele, e que depois, com o início de mais trabalho e depois o ensino à distância também, e todo o stress e toda a gestão das coisas, foi mudando bastante. E agora, por exemplo, eu tenho a sensação de que só consigo trabalhar porque vivo eu e o meu companheiro na mesma casa, não é? Porque é completamente impossível dar as aulas online se o meu filho não estiver com o meu companheiro ou ocupado a fazer alguma coisa, não estiver numa sala ao lado, num sítio ao lado, é completamente impossível, até porque eu trabalho com pessoas com adultos que normalmente eu não conheço, para outros países, ou seja, se o meu filho me aparece na aula, e já aconteceu 1 ou 2 vezes, o que não é nada de positivo, e pode até ser uma coisa que além de me prejudicar no trabalho, seja prejudicial até para a imagem da própria escola, que é uma escola particular, não é uma escola pública oficial, não é do ensino oficial. Há toda uma série de questões que é preciso gerir. E eu penso que isso acontece, que eu consigo trabalhar porque estou dependente do meu companheiro conseguir ficar com o meu filho. Ele faz ilustração e trabalha em artes plásticas e consegue fazer algum trabalho com a criança ao lado. Mas eu, no meio disto tudo, sinto-me bastante privilegiada e numa situação bastante diferente de uma grande maioria das mulheres do país e de uma grande maioria das mulheres que eu conheço, porque realmente eu estou em casa, tenho um companheiro que partilha todo o trabalho comigo, partilha tudo isto, mas como é que trabalham as mães solteiras, como é que trabalham as pessoas que não estão em teletrabalho, que eu acho que são a maioria da população, não sei os números em relação às mulheres, mas eu tenho ideia que a maioria da população continua a trabalhar nos seus locais de trabalho, apesar desta pandemia. E eu acho que é muito, muito importante falar disso. Há mulheres que saem para o trabalho, vêm para casa, cuidam da casa e de tudo, estão na frente de batalha contra esta pandemia, nos hospitais, por exemplo. E na limpeza das ruas, e na limpeza dos edifícios, dos transportes públicos, de tudo isso. Eu acho que é preciso falar delas. Pronto, e partilhar esta preocupação, que eu acho, gostava de que falássemos aqui sobre isso, partilhar esta minha preocupação de nos imporem um bocado esta ideia de que nós somos capazes disto tudo, porque somos muito fortes, então temos mesmo que fazer a ginástica e passar por isto, e tudo isto vai chegar a bom porto e a bom caminho, e depois lá para abril ou maio nós voltamos lá para fora e não ficamos com nenhuma sequela disto, com nenhum problema disto, e vamos sair daqui todos muito bem aos arco-íris. Eu acho que precisávamos mesmo de falar disto e contrariar isto. Acho que é muito, muito positiva a aprovação daquela medida do apoio aos pais, e a FENPROF
eu faço parte do Sindicato dos Professores, do SPGL, a FENPROF tem dito que se os professores pedirem o apoio para ficarem em casa com as crianças, então não vai ser possível o ensino à distância, porque há muitas pessoas com filhos e é preciso então abrir as escolas também para os filhos dos professores, é preciso garantir tudo isto. O ensino à distância na escola pública é outra das questões que é preciso falar, porque se há escolas onde está a haver algum bom senso dos professores, das direções das escolas, em ter 1 hora, meia hora por dia com as crianças e depois em aulas síncronas e depois de fazer todo o trabalho à parte, há outras escolas, nomeadamente IPSS, nomeadamente escolas e colégios particulares, que estão a impor 3 horas às crianças do primeiro ciclo, por exemplo, para estarem em aulas síncronas. Eu acho que é preciso também uma reflexão sobre isso e como é que isso esgota os pais completamente. Neste momento o meu filho, por exemplo, está no 1º ano e nós conseguimos fazer 1 hora por dia com ele na escola, mas a escola dele pede-nos 3 horas e marca-nos faltas à criança e, e apesar de haver uma diretiva, é outra luta, não é? E então penso que também precisávamos de falar disto e tudo isso, mas acho que o MDM deu um passo importante com estas reuniões e com estas conversas, porque realmente é preciso conversar, porque a conversar é que a gente se entende, não isoladas, não uma para cada lado, não fechadas nas nossas 4 paredes e com as cabeças também confinadas por dentro. Obrigada, Anabela. Eu, de facto, peço desculpa, não apresentei a Anabela Laranjeira, que é professora, mãe e conselheira nacional do MDM, não disse no início, mas ainda vou a tempo de corrigir. E agora convidava a Mónica Lima, que é agricultora, professora e filha. Muito boa noite a todas. Antes de mais, queria agradecer o convite, é uma enorme honra, é um privilégio estar aqui a partilhar convosco e a debater estas questões convosco, porque é neste momento a minha grande e a minha única forma de luta. Obrigada por me darem essa oportunidade. Indo em conta aquilo que a Anabela disse há pouco, o José Gil, um dos poucos filósofos que ainda existem neste país, dizia que, de facto, a democracia não se vive na sua real assunção em Portugal, porque as pessoas não debatem. E é neste espaço que a democracia se vive e que se torna possível. E muito obrigada mais uma vez. Já tive a oportunidade de participar numa conversa, já foram aqui abordadas as questões mais relacionadas com a educação, eu também sou professora, não irei por aí. Tenho-me preocupado muito com as desigualdades de género que a pandemia tem acordado, e porque as crises sociais e económicas tendem sempre a ser mais gravosas para as mulheres do que para os homens. E esta crise pandémica tem características que potenciam esse efeito, porque afetam especialmente setores de atividade que envolvem cuidado próximo entre as pessoas, precisamente, e é precisamente aí que se concentra o emprego feminino. Não falamos só de saúde, proteção social, de educação, trabalho doméstico, turismo, restauração, a higiene, o bem-estar e, nomeadamente, a agricultura. E, portanto, estamos a viver esta situação grave e flagelante de retração do rendimento e dos serviços de apoio à família no distrito, e nomeadamente neste concelho. Eu sou de Lamego, e são sobretudo as mulheres no interior, em Lamego, em Viseu, que suportam a sobrecarga adicional de trabalho doméstico e familiar e a consequente redução de disponibilidade para a sua dedicação à carreira e para a sua dedicação ao seu desenvolvimento pessoal. Isso já para não falar da realidade do desemprego, porque a maior parte dos empregos perdidos no distrito, no concelho, e também a nível nacional, mas eu falo mais de Lamego, os empregos perdidos em consequência direta da pandemia são maioritariamente femininos, sobretudo neste concelho relacionados com a hotelaria e com a restauração e com a higiene. Se formos a falar a nível nacional, Portugal foi, de facto, e saiu este estudo esta semana, foi o país europeu onde os salários das mulheres mais recuaram, na primeira metade do ano. A queda foi de 16% em trabalhos precários
e de 26% em trabalhos bem remunerados. E, portanto, nós estamos, de facto, a viver uma situação flagelante. Há uma situação que me preocupa muito, que é, tendo em conta o pouco que leio, ou o pouco tempo que tenho para ler, a tecnologia e o digital são o futuro e o presente deste país, certo? E o futuro e o presente deste mundo. E há aqui, nesta realidade, um potencial, há aqui uma circunstância que leva, de facto, ou que levará, de facto, ao agravamento das desigualdades no acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho e à obtenção de bons empregos. Porque, por escolha, por característica genético-cultural, as mulheres estão mais versadas para empregos de ordem de contacto social e os homens mais ligados à tecnologia, às engenharias, etc. Portanto, nós temos aqui um desafio de futuro para enfrentar, e há alguma questão que eu queria partilhar convosco e que me incomoda, e acho que o MDM devia estar... queria dar este contributo, claro. No que diz respeito à minha situação e ao que eu vou vivendo, não é? No que diz respeito à divisão do trabalho doméstico e dos cuidados, quer se queira, quer não, as mulheres estão, neste momento, sobrelotadas de trabalho e são multitask e tudo lhes é requerido como se fosse aqui uma espécie de epíteto normal de que a mulher tem que desempenhar todas estas funções. Para vos dar um exemplo, os homens que concernem a minha vida dizem-me, a maioria deles, que a pandemia lhes trouxe a maior felicidade. Têm tempo para viver a sua própria realidade, têm tempo para trabalhar, têm tempo para ser felizes. Eu não sei como é que a maioria das mulheres com certeza não conseguirá nunca dizer isso, pelo menos nesta realidade. Estou em teletrabalho. E o que posso partilhar convosco é que teletrabalhar não é conciliar. Teletrabalhar não é somar 2. Teletrabalho, no meu caso, é somar 3 a 4 trabalhos. E esta solução não pode ser uma solução a médio e longo prazo, como preconizam algumas modalidades laborais do nosso país. Eu sinto-me bastante cansada, bastante esgotada. E já falando da minha profissão, e a Daniela também falou nisso, o tema das crianças não foi resolvido ainda, as crianças e os jovens continuam em casa a tentar evitar contágios e claro que a maior parte da responsabilidade de acompanhamento tem recaído sobre as mulheres. Há 2 dias passou uma notícia na televisão de que quem pede mais apoios por causa de teletrabalho, 84% dos apoios são para mulheres. E, portanto, é natural que isto tenha consequências também psíquicas e psicológicas. As mulheres andam muito mais ansiosas e muito mais tristes neste período, não é? E, portanto, esta é a minha realidade. Não quero falar muito mais da minha profissão, só dizer-vos que quem suporta os gastos, os meios daquilo que faço sou eu, não é? Portanto, com muitas contrariedades, porque o sítio onde eu moro não tem um grande sinal de internet. Para além disso, acresce que eu sou cuidadora. Neste momento tenho o meu pai ao meu encargo, que é uma pessoa demente. A minha mãe tem muitos problemas de saúde, gravíssimos, doenças crónicas, não é possível ela cuidar dele sozinha e, portanto, a maior parte de nós que auxiliamos as pessoas idosas ou pessoas com situação de dependência em Portugal, no concelho, no distrito, são as mulheres. São sobretudo as mulheres, mais ou menos compreendidas entre as minhas idades, mas até aos 54 anos, que se tornaram cuidadoras a tempo inteiro. Ou seja, a pandemia teve um impacto muito profundo das mulheres a este nível, porque lembra-me todos os dias que eu estou na linha da frente na resposta à doença, que pode ser só uma pessoa, mas que neste momento, reparem, eu trabalho, mas o meu pai, que tem muitas necessidades, pode acontecer uma situação urgentíssima enquanto eu estou a dar uma aula online. Ele é a minha prioridade.
E eu neste momento não estou a receber qualquer tipo de auxílio. Qualquer tipo de auxílio. Eu sei que esta semana veio uma medida muito boa para os cuidadores, no sentido de tornar isto tudo informático e tal, e o meu pai pessoas como o meu pai serem reconhecidas como incapazes e termos os benefícios disto. Eu meti os papéis em janeiro do ano passado. Até hoje, absolutamente nada. A senhora delegada de saúde de Lamego está com um atestado médico. E pronto. E pessoas como o meu pai, que não é a única, pelo menos na minha aldeia ou na minha freguesia, que eu conheça diretamente, e estive a pensar um pouco melhor desde a última conversa que participei, eu conheço 10 pessoas nesta situação. E se repararem, em Portugal, o universo de cuidadores universais duplicou com a pandemia. Neste momento, é 1,5 milhão de pessoas em Portugal que são cuidadoras, reconhecidas ou não, mas são cuidadoras. E, de facto, em 2020, para o orçamento, haveriam 30 milhões de euros destinados para os cuidadores e só foram executados 300 mil euros. E no meu caso, eu nem sou reconhecida como cuidadora informal porque a senhora delegada de saúde está com um atestado, não há ninguém que a substitua, a Câmara Municipal de Lamego não se preocupa com isto, Lamego é um concelho muito envelhecido, com problemas gravíssimos do ponto de vista de cuidados aos nossos idosos, e então os direitos de quem cuida, neste caso, e com a pandemia, quer se queira, quer não, independentemente desta medida ter sido colocada esta semana, de informatizar tudo, tornar tudo mais rápido, isso não escamoteia o facto de eu estar há um ano completamente sozinha, completamente abandonada, sem cuidados médicos, sem cuidados clínicos. O meu pai está aqui isolado, sem haver reconhecimento nenhum dos seus direitos e, portanto, os cuidadores têm que neste momento, tiveram e têm que enfrentar mais dificuldades. E todos nós nos sentimos muito esquecidos. E todos nós queremos ver acautelados os nossos direitos. E todos nós queremos ver ressarcidos aquilo que nós também contribuímos para o Estado. E os cuidadores estão, neste momento, esquecidos. É muito, muito, muito difícil viver numa circunstância destas, a trabalhar. Eu, além disso, estou a desempenhar funções em agricultura, porque não há ninguém que trabalhe, tenho que trabalhar eu. Cuidar de uma casa, eu estou esgotada. E, de facto, os psicólogos em Portugal dizem que nós vamos passar por 60% de casos de depressão depois da pandemia e que estamos a viver uma fadiga pandémica. Eu sinto uma fadiga psicológica, sem dúvida. Mas o que mais me fere, do ponto de vista ideológico, para além de pessoal, é que eu sinto que o crescimento da desigualdade criada pela esta crise de Covid-19 ameaça deixar atrás de si um legado de pobreza e um legado de retrocesso dos direitos da mulher devastadores. Porque eu sinto-me, este é o meu testemunho pessoal, enquanto que as mulheres cuidam, eles repartem o poder. E até há bem pouco tempo vi na televisão e li um artigo escrito pelo Guterres, e o Guterres dizia que sente que a nível mundial, com a pandemia, se sente subreptícia uma guerra oculta contra as mulheres. O que eu sei é que nada mais vai ser como era antes. E o que eu sei é que no interior, na minha circunstância, no interior do país, no meu concelho, nesta altura, nunca que durante o meu tempo de vida vi um retrocesso tão grande dos nossos direitos. Nós estávamos a fazer pequenos avanços, pequenas conquistas, e esta pandemia de Covid-19 trouxe um retrocesso terrível, normalizando esse retrocesso e desculpabilizando esse retrocesso por parte de algumas entidades que sentem que à mulher compete fazer tudo. Para terminar, quero-vos dizer que
a nossa missão não é leve. A nossa missão para o futuro não é leve. Porque cabe a cada uma de nós ser responsável pelo mundo inteiro. E só por o facto de estarmos aqui a falar, somos responsáveis pelo mundo inteiro e não podemos deixar que estes retrocessos continuem, ou pelo menos se afinquem no coletivo imaginário das pessoas como normalizáveis. E queria acabar por vos dizer isto, independentemente disto, continuemos a luta, continuemos juntas para que consigamos lutar por um mundo cada vez mais igual, mais justo, mais solidário, mas sempre pensando, como a Simone de Beauvoir dizia, nós, mulheres, temos a permissão de ser exatamente aquilo que somos. Obrigada pela oportunidade e obrigada, Tânia, mais uma vez pelo convite. Nada, Mónica, nós é que agradecemos o teu testemunho e a tua disponibilidade. E agora passava a Anabela Silva, que é trabalhadora de um call center e dirigente sindical. Boa noite a todas e ao Fábio Pragana, que é meu colega e que está nesta conversa e que não é menos homem por estar numa conversa onde a maioria somos mulheres. Antes, pelo contrário, é um grande homem porque tem estado na luta de muitas trabalhadoras dos call centers de Eldas da EDP. Portanto, eu começava por dizer que sou trabalhadora dos call centers da EDP, sou operadora de call center, sou dirigente sindical do CIESI, trabalho no call center da EDP. O que é que acontece? Em relação ao teletrabalho, no início da pandemia, toda a gente queria ir para casa, a maioria dos trabalhadores nem sequer se preocupou se ia receber tudo, se não ia receber tudo. Nós, delegados e dirigentes, é que não saímos do local de trabalho enquanto não fosse garantido que íamos com todas as condições, incluindo o subsídio de alimentação e por aí fora. Naquela altura houve pessoas que inclusive tiraram as férias todas que podiam, houve pessoas que já não podiam ter baixas porque os médicos já não estavam a passar baixas à toa, houve pessoas que meteram licenças sem vencimento, por aí fora. Parecia o fim do mundo em ceroulas, como se dizia no passado. Entretanto, vem aquela fase de que isto do teletrabalho é o paraíso, não gastamos dinheiro no passe social, estamos em casa, saímos da cama, metemos no computador. Ao final do dia, quem trabalha na cozinha sai do computador, mete-se no fogão. Quer dizer, no início achavam que isto era tudo uma maravilha. Felizmente, ao longo dos tempos, nós, enquanto representantes sindicais, tentámos desmistificar esta situação nos plenários, passámos a ter que fazer plenários Zoom, como esta conversa está aqui a ocorrer pelo Zoom, porque temos que nos adaptar, não podemos deixar de conversar, de debater os temas. É extremamente importante isso. Eu própria, para mim, foi muito difícil aderir aos plenários pelo Zoom, mas tem que ser. A vida continua e nós não podemos deixar de dar a cara e dar a voz e de debater estes temas que nos preocupam a todos e que trazem mazelas para todos nós. Portanto, em relação ao teletrabalho, acabou por se ir verificando ao longo dos tempos que não é uma mais-valia estar em teletrabalho, antes pelo contrário, porque a maioria das pessoas que trabalham em call centers, por exemplo, são mulheres. Ainda são mulheres. Quando eu entrei há 20 anos atrás, a maioria eram mulheres e ao longo dos tempos foram cada vez entrando mais homens. Hoje em dia ainda não está meio-meio, ainda há, a maior parte são mulheres, mas já vai havendo muitos homens. E já vai havendo muitos homens, e ainda bem, e também já vai havendo alguns homens que são eles que tiram as licenças de maternidade, são eles que ficam de assistência à família também com as crianças, porque muitas das vezes o que pesa mais é o salário. Aquele que ganha mais é o que continua a trabalhar e aquele que ganha menos é o que fica com as crianças. Portanto, ainda voltando à situação do teletrabalho, o que é que se tem vindo a verificar? Tem-se vindo a verificar que, a nível psicológico, as pessoas estão cada vez piores. A nível das doenças profissionais, quem não as tinha passou a tê-las e quem já as tinha agravou-as, porque as condições que nós temos em casa, as condições dos trabalhos, muitas das vezes são más, mas as condições que temos em casa são ainda piores. Logo desde o início, muitos colegas nossos nos diziam que nós queixávamos das condições que tínhamos no trabalho, mas o que é certo é que tenho que me levantar de vez em quando porque não aguento de dores nas costas, porque as cadeiras não são próprias, o monitor não é próprio, a mesa não é própria, nada é próprio. Em relação aos custos, obviamente que tivemos mais custos, ao contrário do que muitas mentalidades pensam, que só porque não pagam o passe social têm menos custos. Mas isso é uma gota no oceano comparado com a água que gastamos, com o papel higiênico que gastamos,
com a comida porque acaba por se comer mais, e por aí fora. A eletricidade, a internet, que toda a gente sabe que alguns tiveram que aumentar os pacotes da internet. No início da pandemia, muitos de nós viemos para casa trabalhar com os nossos equipamentos. Só ao longo da pandemia que acabaram por nos ir dando equipamentos para trabalhar, mas demorou muito. Ainda hoje há colegas meus que ainda trabalham com os seus computadores. Portanto, isto tudo é muito difícil de nós nos adaptarmos a esta nova realidade. Mas pronto, em tempo de pandemia é uma coisa, teve que ser, tudo bem. Quando acabar a pandemia, espero sinceramente que regressemos à normalidade. E que o teletrabalho, na minha opinião, não veio para ficar. E também as empresas, há aí conversas que dizem que as empresas também dizem que o teletrabalho veio para ficar, mas não acredito que seja assim tão vago dizer isso. Porque isto não está a ser bom para os trabalhadores e, em alguns casos, também não está a ser bom para as empresas. Na realidade que eu conheço, eu sei que quando acabar a pandemia, todos os meus colegas que fazem atendimento ao cliente vão regressar para os locais de trabalho, porque os próprios clientes já não estão para estar a ouvir o gato a miar, o cão a ladrar, o bebê a chorar, o marido a discutir com a mulher a discutir com o marido, as mães a discutirem com as crianças. Os clientes já não estão para isso, inclusive já fazem reclamações escritas sobre esta situação. Já não há tolerância para esta situação. E então, tudo o que vai ser operadores de call center a nível de atendimento vai regressar para o local de trabalho. Em relação às pessoas que fazem trabalho de back-office, aí acredito que vai ser mais difícil o regresso. E porquê? Porque as empresas aí sim estão a gostar da situação. Porque, a nível de back-office, o que acontece é que muitas trabalhadores e trabalhadoras, eu digo todas porque na maioria somos mulheres, o que é que acontece? À meia-noite ainda estão a receber e-mails. Às 7 da manhã, um sábado, já estão a receber lá os pequeninos dos WhatsApps, porque criaram grupos do WhatsApp para a comunicação ser mais fácil, não é? E então chega a haver trabalhadores que têm 3 grupos do WhatsApp. Um com a sua equipa, outra com outro grupo onde engloba mais equipas. Chegou a haver um grupo com 170 trabalhadores. 170 trabalhadores! E o que vale é que muita gente fala com a estrutura sindical e nós vamos dizendo, vocês não são obrigados a estar nesses canais do WhatsApp. Saiam disso. E a maioria que se incomoda com a situação, e com razão, tem saído desses grupos. Porque senão a sanidade mental deles, que já não está muito boa, vai cada vez degradando mais. Nós temos que nos cuidar. Eu tenho colegas que de manhã telefonam para outras colegas da sua equipa a dar os bons dias como se estivessem no local de trabalho. E isso é importante, porque para nós é importante irmos à casa de banho, encontrarmos 5 ou 6 colegas e darmos bom dia a eles todos e um sorriso a eles todos. É extremamente importante sairmos da nossa casa, apanharmos os transportes, irmos beber um café antes de ir pegar ao trabalho e quem fuma fumar o seu cigarrinho ali ao pé dos colegas, não é? Isso faz muito bem à cabeça. Gasta-se dinheiro, é verdade, mas enquanto vai para o passo social, enquanto vai para o cafezinho, não vai para os comprimidos nem para os psicólogos. É disto que se trata. Nós, a nível de estrutura sindical, já nos estamos a mentalizar que vai haver um pós-pandemia, quando acabar esta pandemia vai vir outra, que é a pandemia psicológica. Nós já nos estamos a preparar para quando regressarmos, nós já estamos a ouvir os nossos colegas, porque felizmente eles contactam-nos muitas vezes e muitas vezes é uma dúvida sindical, mas que acaba num desabafo. Muitas das vezes nós somos aquele ouvido que eles precisam para desabafar tudo o que eles têm para desabafar. Não está a ser fácil. Com as crianças, então, tem sido um cabo dos trabalhos. Já no confinamento anterior, houve muitas mães que nos tornavam a chorar porque estavam desesperadas com a situação. Nem eu própria tinha a noção que eu tinha colegas minhas com 2 e 3 crianças, porque a ideia que nós temos é que hoje em dia os pais, as mães e os pais optam por nem sequer ter filhos, porque a vida não está para ter filhos. Hoje em dia ter 3 filhos é um luxo, entre aspas, porque é difícil criar um, quanto mais 2 e 3. Eu própria achava que não havia assim tantas mulheres com filhos desta dimensão. E apercebi-me que afinal há, e a situação é muito complicada. Muitos deles são filhos em escadinha, idades em escadinha, o que ainda se torna mais difícil. E estas mães, no outro confinamento, tiveram que optar, muitas delas, por ficar sem receber salário para cuidar das suas crianças, por estarem em telescola. Portanto, imaginem, para uma mãe estar num desespero tal que opta por ficar sem salário, nós já ganhamos mal. Nós ganhamos salário mínimo nacional. E para abdicarem do pouco salário que têm para ficar a cuidar das crianças, é porque já não aguentam mais. Não há outra solução. Neste confinamento,
a nossa empresa, no nosso caso, optou por deixar que as trabalhadoras fizessem alternadamente o seu horário, ou seja, durante o dia estão a acompanhar as crianças, à noite têm que trabalhar. Portanto, não ajuda tanto a situação. Aliás, é mais um carrego para cima destas mães, porque têm que trabalhar às 8 horas, depois têm que ir fazer o jantar, depois têm que voltar, portanto, eu peço desculpa, têm que orientar as crianças durante as 8 horas durante o dia, não é? Às horas que elas estão na escola, depois têm que fazer as lidas da casa, depois têm que estar às 8 horas a trabalhar à noite, isto quem está em back-office, porque quem está em atendimento não tem outra opção senão ficar sem rendimento e ficar a cuidar das crianças. O ano passado, o meu sindicato enviou cartas para várias entidades competentes para que a situação fosse revista e que fosse alterada. Não se conseguiu nada, aliás, ainda hoje estamos à espera que a Ministra do Trabalho nos responda, a própria CIT também não nos respondeu. Portanto, houve muita falta de resposta de várias entidades. Este ano voltámos à carga com a situação. E felizmente conseguiu-se que a situação se revertesse, graças a alguns sindicatos, e o meu foi um deles, que lutou bastante para isso, que incentivámos as nossas colegas a fazer por escrito ou por vídeos e que fizéssemos chegar para que nós tentássemos mudar aqui alguma coisa. Saíram várias notícias onde apareceram os testemunhos delas, foi extremamente importante, e aí, sem dúvida, que eu, e em parceria com o meu colega Fábio Pragana, que está nesta conversa, o nosso contributo foi excepcional, porque fomos nós que acabámos por conseguir convencer aquelas trabalhadoras a darem o seu testemunho daquilo que estavam a vivenciar. Pronto, esta solução de ser possível elas optarem pelo apoio extraordinário. É assim, na realidade, os 66%, no caso delas, já ganham o salário mínimo nacional, portanto, não podem oferecer menos do que o salário mínimo nacional. Mas a realidade também é que elas não vão ganhar o salário mínimo nacional, porque depois têm os 11% dos descontos para a Segurança Social. No nosso caso, perdem 50 euros do prémio da atividade e perdem os 100 e poucos euros do subsídio de alimentação. Portanto, há aqui uma grande perda salarial na mesma. Obviamente que só vai colocar o apoio extraordinário quem já não aguentar mais, porque enquanto as pessoas, homens e mulheres, conseguirem aguentar, vão acabar por aguentar, porque ninguém vive do ar e o dinheiro já é pouco e precisam dele para sobreviver. E penso que, pronto, e sem dúvida nenhuma, que o trabalho dos sindicatos, a nível falo pelo meu, o CIESI, o trabalho da União de Porto Alegre e a União de Lisboa também foi muito importante, inclusive o MDM lá na zona do Norte Alentejano de Porto Alegre também esteve com as trabalhadoras por via do contacto do Fábio a falarem sobre esta situação, também foi muito importante esse contributo. Portanto, todos os contributos foram imprescindíveis, principalmente também da igualdade da CGTP, também foi muito importante, tanto o ano passado como este ano tem sido muito importante. E pronto, o que é certo é que acabou por se conseguir, mas assim é uma gota num oceano que é muito grande. E com isto me calo, porque já está a alongar a conversa. Obrigada pelo convite e continuemos a luta. Obrigada. Obrigada, Anabela, e vou então passar a palavra à Elisa Manero, mas antes disso queria pedir apelar à vossa capacidade de síntese, porque temos várias amigas já inscritas e são 10 para as 10. Boa noite, eu sou professora, sou professora do ensino básico e secundário, sou professora de matemática. Também tenho 2 filhos que estão na escola, tenho uma de 12 e um de 14. Em relação a, pronto, estou a usar o meu equipamento, em primeiro lugar. Tive que adquirir mais um equipamento porque os meus filhos tinham simultaneamente as aulas online e um computador que tínhamos aqui em casa, porque ninguém tem capacidade para ter 4 computadores em casa, que nós temos 4. Tivemos que adquirir um novo equipamento para a minha filha, porque os equipamentos que tínhamos eram mais antigos para eles, eram mais antigos e que não tinham capacidade para aceder às videoconferências. Relativamente, pronto, ao trabalho, não preciso muito de adiantar muito, porque há muitas pessoas aqui que já falaram. Em relação à casa, olha, assim, eu aqui não passo a ferro, dobro a roupa, cozinho para 2 vezes,
porque assim eu cozinho logo para 2 refeições, porque senão estava desgraçada, porque tenho 1 hora para lhes dar de comer e lavar a louça. Em relação às tarefas domésticas, o meu marido também ajuda. É ele que faz as compras, é ele que chega à casa e lava a louça, cozinhar, cozinho eu, porque eu prefiro. Em termos de alimentação, pronto, eu opto por aqueles pratos mais fáceis em que podemos usar só um tacho. Nós também nos temos que poupar, não é? Eu não tenho neste momento problemas psicológicos, mas a minha filha desenvolveu durante o confinamento um caso de pânico e neste momento está a ser acompanhada. Por isso eu também não pude ir em baixo, ela é que foi, não é? E neste momento esse é o meu maior problema neste momento. E também, claro, o convívio, o professor precisa de conviver, precisa de andar, precisa de conversar com os colegas, precisa de trocar impressões sobre o que vai dar aos seus alunos. Relativamente às tarefas pedidas aos alunos, nós também temos que ter alguma contenção. E eu tento tê-la porque nós não nos podemos exceder, pôr os alunos cheios de trabalho, pôr as crianças a pedir ajuda aos pais que não têm capacidade para isso. Relativamente, por exemplo, aparecer-me aqui à frente do computador, pode acontecer, é verdade. Mas também os meus filhos já têm uma idade que eu tipo de dizer, fiz-me mente que era o meu trabalho, eles tinham que sentar, desenrascar e tentei ser o mais firme possível. Pronto, dentro disto tudo, se calhar estou melhor, consigo ultrapassar algumas coisas, mas também tenho um problema aqui que tenho visitas semanais, 2 vezes por semana tenho que levar a minha filha às terapias. E acabei, acho que fui sucinta. Sim, obrigada, Elisa. Então, agora é Florinda. Boa noite a todas. Estão-me a ouvir? Bem, sim? Conseguem-me ouvir? Okay. Bem, eu também vou ser breve. Eu vou começar por agradecer o convite da Fátima Rosa, portanto, eu nem tinha conhecimento desta reunião, é claro que conheço o MDM. Não vou ser muito breve, só introduzir aqui 3 ideias. Também dizer que sou professora e, portanto, também estou em teletrabalho e, portanto, estou em casa também com uma criança, já me veio aqui fazer algum auxílio e portanto, naturalmente não é nada fácil e nós estamos sobrecarregadas porque acumulam em nós demasiadas tarefas, não é? E tem sido assim ao longo da nossa vida toda. E estava a ouvir a Elisa, em que ela de facto utilizou uma terminologia que nós fomos habituadas a ouvir ao longo da nossa vida, que era a questão de alguém nos está a ajudar, não é? E portanto ninguém nos está a ajudar. Ninguém nos está a ajudar, só se, eu às vezes costumo dizer, só se alguém não jantar em casa e vier fazer o jantar ou vier lavar a louça ou arrumar a cozinha. E portanto aí é que nos está a ajudar de facto. E isso é muito importante. Eu sei que é uma palavra que é utilizada às vezes, julgamos nós por natureza, mas não é. É construída pela sociedade exatamente para nos sobrecarregar ainda mais. E portanto acho que devemos de evitar este conceito porque ninguém nos está a ajudar, não é? Só estão a fazer aquilo, a partilhar no fundo essas tarefas. E é claro que nós não estamos numa situação nada fácil e portanto existe aqui uma violação da lei, que é de facto a falta de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e portanto naturalmente nenhuma de nós consegue de uma forma saudável ultrapassar isso, não é? E portanto a partir do momento que existe uma violação da lei nós temos que, de facto, tomar outras medidas e, de facto, peço a vossa ajuda ao movimento, que tem uma maior experiência e eu conheço algumas ações e, portanto, acho que nós temos que fazer alguma coisa, de facto, perante esta violação da lei. Porque, de facto, não está a ser respeitado. Ponto final. Isso era a primeira questão e, naturalmente, a questão do teletrabalho, que era a segunda questão, e vou ser rápida. A questão do teletrabalho, naturalmente, que é mais aplicada às mulheres, exatamente porque naturalmente não, porque a maior parte das vezes tem os rendimentos mais baixos, não é? E, portanto, temos os rendimentos mais baixos e vamos para casa. E de facto, os homens não vão em tão grande número, não é? Eu estou em casa, o meu marido está a trabalhar, sempre teve a trabalhar, e eu sempre tive em teletrabalho a partir do momento em que tinha que também ficar com o meu filho e a acompanhar na escola dele. E não vale a pena estar a descrever o cenário, porque todas vós conhecem esta realidade do acompanhamento aos filhos. E estava há bocadinho também, acho que a Anabela Silva a falar sobre o facto das mulheres perderem rendimentos. Sim, são as mulheres e não só,
e são todos os grupos profissionais que têm rendimentos baixos e com trabalho precário, não é? Isso também é uma preocupação que nós mulheres devemos ter e também que não devemos deixar que isso aconteça. Isso relativamente ao teletrabalho não tenho muito mais a acrescentar, só também sobre uma questão que nos diz muito respeito a nós, mulheres, que é a questão daquilo que se aproxima aí, que são as próximas eleições autárquicas, e que de facto nós temos tido também um papel presente, mas ao mesmo tempo em que a paridade, apesar de já ser uma exigência ao nível dos 40%, digamos, da construção das listas, portanto, de funções que são importantes para o funcionamento da sociedade, da qual nós fazemos parte, e devemos continuar a fazer, e também deixar aqui este alerta e uma preocupação, e que com o teletrabalho, com a acumulação de tarefas, a nossa predisposição para participar nesses atos de autarquias é cada vez mais diminuto, não é? Nomeadamente, não estou a falar só dos órgãos no geral, mas também nos órgãos em particular, ou seja, nos órgãos executivos, onde o nosso contributo é sempre muito inferior ao dos homens, não é? Quanto muito estamos nos órgãos legislativos, que à partida, apesar de ter uma importância grande, mas são muito menos remunerados. E, portanto, isso demonstra também aqui a preocupação que o movimento democrático das mulheres e todas nós não nos devemos esquecer. E, por último, uma última preocupação, e ainda bem que está aqui um homem, e não sei se ele vai falar, esta questão das mulheres perderem os seus direitos no trabalho devido à acumulação de tarefas domésticas que vão ter ao longo da vida, também os prejudica a eles. Eles não estão a ser apenas solidários connosco nessa luta, eles também estão a perder direitos. No entanto, os direitos que eles estão a perder são diferentes dos nossos. Eles estão a perder direitos familiares, porque têm que acumular outras funções profissionais e, portanto, por sua vez, também perdem esses direitos. Eu acho que essa é uma preocupação, e termino com isto, porque nós não podemos lutar sozinhas, não é? Temos que lutar com todos os géneros, não é? Não só de pessoas como de sexo, e, portanto, os homens são fundamentais nessa luta. Primeiro, que eles percebam de que eles estão a perder também. Eles não estão a ser só solidários connosco, eles também estão a perder direitos, só que são os direitos diferentes, são os direitos à família, porque nós vamos ocupando todos esses lugares dentro da família, não é? E, portanto, isto também deve ser uma preocupação do movimento democrático das mulheres, e com isso desejo a todas uma grande felicidade nesta luta que nós temos todos os dias. É só. Obrigada. Obrigada, Florinda. Então, agora é a Catarina Moraes. Olá, boa noite. Eu só queria aqui complementar algumas coisas com os dados e depois o meu testemunho pessoal, que sou um bocado privilegiada, mas também fui atingida por isto. Privilegiada, estou a dizer, tenho os direitos que devo ter, mas pronto, tem a ver com a escola. Só para termos a noção de que, de facto, como a Ana Baranjeira disse, a maioria dos trabalhadores e das mulheres, de facto, estão nos locais de trabalho. Portanto, 85% estão nos seus locais de trabalho. E mesmo no ano passado, no segundo trimestre, 60% estavam nos locais de trabalho. Ainda assim, é muita gente, muitos trabalhadores que não estão, que estão em teletrabalho, estão a trabalhar a partir de casa, a maior parte deles em teletrabalho, devido à pandemia. E nos números do quarto trimestre, esses mais recentes que são conhecidos, apontam para, penso que são 500 e 63 mil, e metade destes trabalhadores são mulheres. No ano passado eram mais mulheres, agora é metade. Quer dizer, neste momento não sei, porque com as escolas fechadas já deve ter aumentado outra vez a proporção de mulheres, mas isto atinge, quer dizer, portanto, abrange também os homens bastante. Só que na questão do apoio à família não é bem assim, já foi aqui trazido aquele dado dos mais de 80% dos apoios à família a serem pedidos por mulheres, pelas razões que foram apontadas. Agora, indo à minha situação particular, quando estou com a minha filha, estou em teletrabalho e ela já tem 11 anos e meio, no sexto ano,
Este ano tem uma carga horária brutal. Não sei se é mais de 70%, mas sei que à terça-feira, por exemplo, tem mais do que 6 horas de aulas, o que é complicado. Os miúdos não se concentram. Eu vejo pela minha filha, mas sei que os outros colegas é assim, a turma é muito grande, e depois ainda tem muitos trabalhos de casa, etc., e não se concentram. E o que acontece é que, portanto, eu já agora dizer porque é que eu não sou privilegiada, tenho os meus direitos como trabalhadora, os que devo ter, trabalho para um sindicato, portanto, tudo corre bem nesse aspecto. Os meus meios são do sindicato, portanto, o sindicato é uma confederação. E, portanto, claro, não estou tão bem sentada, já tive problemas na cervical, etc., mas tive necessidade desta vez de fazer um maior acompanhamento à escola da minha filha, porque quando ela é muito autónoma, para o resto, para a escola, mas depois não faz as coisas. Resultado, de facto, também fui afetada na minha prestação de trabalho, e também tenho que fazer horas extra e acabo por trabalhar muito mais e trabalho muito mais tempo sentada, etc. Portanto, tudo isto, desde este aspecto do teletrabalho em confinamento, com as crianças também em confinamento e a família, tudo o que se tem que fazer, não é? Que parece que é menos, mas depois é mais. Aqui também aconteceu num grau muito menor, eu sei, em relação ao que está a acontecer aí pelo resto do país. E já foram aqui trazidos alguns exemplos, mas também está, obviamente, aqui a afetar. Pronto, era só isso. Obrigada. Obrigada, Catarina. Então agora é Carmen Nunes. Olá, boa noite. Eu sou profissional de seguros e estou neste momento em teletrabalho. Aliás, na atividade seguradora, que grosso modo deve ter cerca de 10.000 trabalhadores, todos os trabalhadores estão neste momento em teletrabalho. Eu gostava de, quer dizer, também para não me alongar muito, gostava de ser sucinta, mas queria começar por dizer o seguinte: nós estamos a observar neste momento o teletrabalho pela porta da pandemia, não é? E, portanto, foi posto em marcha um processo, foi posto em marcha este processo do teletrabalho justamente porque, por via de uma pandemia, e porque em determinadas empresas ou de determinados setores de atividade há um desenvolvimento tecnológico por via de desenvolvimento das tecnologias de informação que permite que os trabalhadores possam vir para casa como medida de prevenção fazer teletrabalho. Bom, eu com isto não estou a dizer que sou favorável ao teletrabalho, estou apenas a dizer que nós temos que observar neste momento exato que estamos a falar de teletrabalho por via de uma porta que se abriu, mas que é uma porta da doença, não é? De uma pandemia que, para evitar maiores propagações, etc., e haver um controle maior do problema, nos meteu em casa. Consequências disto. As consequências são inevitáveis, fazem-se sentir. Algumas de nós aqui já foram referindo as consequências que existem, nomeadamente de sobrecarga, de sobrecarga de trabalho, por terem que prestar assistência também aos filhos, a não interrupção, digamos assim, entre aquilo que é a vida do trabalhador naquilo que diz respeito à sua própria atividade versus aquilo que é o seu trabalho em casa, o seu espaço de lazer ou de outro tipo de trabalhos para quem faz outro tipo de trabalhos em casa, sejam eles atividades domésticas ou outras quaisquer, e portanto a falta destes espaços próprios faz com que exista uma sobrecarga psicológica
que se transforma lentamente num problema psicossocial, que muitos trabalhadores neste momento, dada esta extensão, que provavelmente também não era tão esperada assim, mas dada esta extensão e este prolongamento da pandemia, nos atirou a todos para casa. Bem sei que existem profissões, enfim, com características definidas e por razões e por motivos também muito particulares que têm que ser executadas e têm que, e portanto não pode haver descontinuidade dessas funções. Agora, há um grosso populacional ativo que efetivamente está a trabalhar a partir de casa, não é? E estes problemas psicossociais são de facto complexos. Já ouvi há pouco uma camarada referir que ou ela ou a filha, já não me recordo muito bem, enfim, foi vítima desse mesmo problema e que, portanto, ou seja, este estado de teletrabalho ao qual se junta um problema de confinamento, leva a que se possam desenvolver determinado tipo de doenças de foro psicológico que são complexas, naturalmente são complexas. Agora, ainda assim, aquilo que eu entendo também que devo dizer sobre o teletrabalho é o seguinte: o teletrabalho é, neste momento, uma realidade que veio para ficar. E as empresas vão trabalhar muito nesta situação. Nomeadamente, empresas que utilizam muito as tecnologias de informação como suporte operativo do seu próprio trabalho. Isto irá passar-se certamente na minha atividade, a atividade seguradora, na Anabela, que há bocadinho também interviu, portanto na EDP, nos call centers, enfim, todas as empresas que nós possamos imaginar cuja sua atividade se desenrola através das tecnologias de informação, vão estar inevitavelmente aliciadas, digamos que este foi o momento, e por isso é que eu falava da pandemia também como uma porta aberta para estas empresas, para esta nova modalidade de trabalho, porque o teletrabalho, no fundo, aquilo que representa neste momento é uma nova modalidade de trabalho. E agora é aqui o alerta que eu quero deixar, é que sendo uma nova modalidade de trabalho, e a Anabela há bocadinho também referiu isso, que as pessoas ficam muito satisfeitas, no início ficaram muito satisfeitas, porque e tal, vamos todos para casa e vamos ver como é que aquilo será, e aquilo até parecia que era tudo um mar de rosas. De facto não foi, as pessoas começam a perceber neste momento os problemas que o teletrabalho tem. É evidente que os problemas que o teletrabalho tem são acrescidos do confinamento a que nós estamos sujeitos, não é? Porque se as pessoas pudessem ser livres e pudessem ir para a rua, e ir conviver, ir para os parques e acabar de fazer um trabalho qualquer, ir lá abaixo tomar um café porque quer libertar-se um bocadinho de qualquer coisa, não sei, é possível que a questão do teletrabalho que nós estamos a colocar hoje não fosse tão dura. Agora, há aqui um alerta que eu quero deixar, que é o seguinte: o teletrabalho é uma realidade que para estas empresas, e repito, sei que me estou a repetir, que para estas empresas que trabalham com as tecnologias de informação é uma realidade que vem para ficar. E é uma realidade que as empresas estão a trabalhar como forma de implementação, como uma outra modalidade de trabalho. E é isto que nos deve preocupar. É porque sendo uma outra modalidade de trabalho, e com alguns exemplos que já são conhecidos no âmbito do movimento sindical. Eu, se calhar, não me apresentei convenientemente, porque também sou dirigente sindical do Sinapsa, que é um sindicato de atividade seguradora. E nós já temos conhecimento de antemão de determinadas propostas das entidades empresariais que estão a ser feitas e que são lesivas para os trabalhadores. Nomeadamente, quando se propõe retirar, por exemplo, subsídios de alimentação, que as pessoas têm, e que a empresa propõe retirar esses subsídios de alimentação, e outras questões que agora são complexas, são complexas do ponto de vista em que são específicas da atividade, e, portanto, seria um bocadinho maçador da minha parte estar a elencá-las. Mas para referir que, de facto,
há determinadas circunstâncias em que as entidades patronais, nomeadamente a minha atividade, se preparam para retirar direitos dos trabalhadores. Como é que nós... e, portanto, isto pode levar a quê? Pode levar a que o teletrabalho se torne uma outra fonte de precariedade ou uma outra modalidade de precariedade. E, portanto, não está neste momento em cima da mesa esta situação, mas há uma realidade em que se está neste momento a tratar de estabelecer novos contratos de trabalho com base no teletrabalho. E estes novos contratos de trabalho que estão a ser feitos para teletrabalho têm uma desvalorização salarial, têm uma desvalorização de direitos dos trabalhadores em relação aos que já estão na atividade. E isto é uma coisa que é preocupante, para a qual nós temos que olhar, e temos que olhar em termos futuros, no sentido em que a pandemia, quando acabar, o teletrabalho vai continuar a existir e temos que prevenir as melhores práticas para que o teletrabalho não se torne numa fonte de precariedade, ou mais uma fonte de precariedade no mundo do trabalho. Do meu ponto de vista e em matéria de sindicato, o que o meu sindicato tem estado a fazer é trabalhar este assunto do ponto de vista da contratação coletiva e, portanto, introduzir mesmo especificamente nos acordos coletivos de trabalho que nós temos com as diversas seguradoras cláusulas de teletrabalho em que tentamos garantir que se um trabalhador, depois tem que ser num acordo também, enfim, o teletrabalho também tem aqui alguns pressupostos, não é uma imposição, não é? Tem que ser para os trabalhadores existentes, ou os que já estão dentro das empresas, ela só se fará por um acordo com os trabalhadores, está na lei. Para os que hão de vir, é que podem ter contratos específicos para a execução do teletrabalho, e esses sim podem ser os ditos contratos problemáticos. Portanto, seja como for, e em quaisquer circunstâncias, a melhor forma que nós estamos neste momento e que eu gostaria de partilhar convosco a observar para eliminar os problemas do teletrabalho é justamente através da contratação coletiva, tendo já introduzido em todos os nossos acordos coletivos de trabalho que temos com as diversas seguradoras no mercado português, uma cláusula de teletrabalho, sobre o teletrabalho, que é uma cláusula que limita, digamos assim, de alguma forma, a possibilidade de um empregador fazer o que quiser com o trabalhador. E, portanto, garantindo deste modo direitos, sim, garantindo deste modo os direitos dos trabalhadores. Obrigada, boa noite. Obrigada, Anabela. Peço desculpa, mas temos que ser mais, fazer um esforço. E agora é a Soraya Teixeira. Olá a todas. A minha internet é um pouco instável, portanto eu posso terminar a qualquer momento. Eu sou a Soraya, sou do Porto, do núcleo do Porto MDM, e sou designer, trabalhadora independente e dou aulas numa escola superior pública. Portanto, neste momento estou em teletrabalho enquanto trabalhadora independente e enquanto professora do ensino superior público, com meios próprios, enquanto professora. Portanto, se na escola já era com os meus próprios meios que dava aulas, em casa continua a ser. E a realidade que eu venho falar aqui é um bocadinho diferente daquela que tenho ouvido, embora a que tenho ouvido me dá a sensação de que há uma espécie de falsa emancipação até o Covid entrar nas nossas vidas, não é? Em relação ao trabalho doméstico, que parece que de repente voltou a ser um tema principal na nossa vida, porque voltamos a casa e o trabalho doméstico volta a cair em cima das mesmas pessoas que há uns anos atrás caía sempre. Pronto, a realidade que eu retrato é outra, é uma realidade que atinge uma geração que é a minha. Tenho 30 anos, já não sou propriamente uma adolescente, mas tenho que continuar a partilhar casa, e não é com a minha família, é com colegas de casa. Portanto, venho
não tenho filhos, nem tenho direito a escolher se quero ter filhos ou não agora, porque não tenho condições materiais que o permitam, mas tenho que lidar com pessoas com quem tenho que partilhar uma série de coisas. De repente a minha sala é uma sala de aulas de yoga, aqui ao lado. Aliás, eu estou a reunir convosco no meu quarto, o meu quarto de repente é também a sala de aula, é também o meu escritório, acaba por ser tudo. E eu acho que isto vem, ou seja, a pandemia vem acentuar ainda mais um problema da precariedade na juventude. Ou seja, e para nós individuais não há propriamente grandes medidas, ou não se fala muito nisso, porque nós, ou seja, em Portugal a sociedade promove uma estrutura familiar, mas nós nem sequer temos acesso a essa estrutura familiar, e por uma série de questões também, porque podemos não a querer, e temos direito a isso. E não há propriamente soluções para nós, ou seja, eu não consigo ter uma casa própria, tenho que a dividir e tenho que partilhar realidades que são completamente distintas da minha, e elas com quem eu divido casa não são minhas filhas, portanto eu não posso impedir de repente, olha, não uses a sala e vai para o teu quarto, não posso fazer isso, não é? Ou seja, há aqui uma logística aqui em casa que é completamente esquizofrénica, não é? Isto é assim muito pesado, e eu é que furo o confinamento, não tenho outra hipótese, preciso ir passear lá fora e fazer outras coisas, e como sou trabalhadora independente consigo passar um papel para mim própria e posso ir embora, e é isto que eu faço. Portanto, acho que, ou seja, acho que há uma realidade que atinge muita gente, principalmente numa determinada geração, e que não tem tido representação, que não tem sido falada sobre ela, e que ainda por cima eu trabalho com a cultura e há aqui mais pessoas em casa que trabalham com a cultura, portanto os problemas financeiros acentuaram-se de uma maneira muito acentuada, e o problema da habitação também, e o problema da precariedade na nossa idade acentuou-se muito, muito mesmo. Pronto, e era isto só que eu queria dizer. Obrigada, Soraya. Então agora é a Helena Santos. Olá, boa noite. Olá. Obrigada pelo convite que me foi endereçado, e eu vou tentar ser breve. Queria partilhar a minha experiência. Eu, ao contrário de todos os testemunhos, não me foi dada a hipótese de teletrabalho. Eu sou funcionária pública, sou assistente técnica em Loures, no centro de saúde. E quando começou portanto, a Covid, a pandemia, naquela altura em que, logo na fase inicial, em que saiu, portanto, as escolas iam encerrar e os trabalhadores tinham a hipótese de, com filhos até aos 12 anos, ficar em casa. Nós recebemos um comunicado da direção, portanto, no fim de semana, a dizer que isso, para nós, profissionais de saúde, não era aplicável. Portanto, tivemos que... Eu tenho um filho com 19 anos que, portanto, está na faculdade e as aulas corriam online, não houve qualquer problema. Mas depois tenho uma filha com 9 anos, comigo e com o pai a trabalhar, era complicado a menina ficar em casa, não é? Porque eu não podia ter uma criança de 9 anos dependente de um jovem adulto de 19, mas também com as suas obrigações escolares. Tive a sorte, na altura, porque tenho a minha irmã que está desempregada e ela ajudou. Tive depois uma situação, porque o primeiro confinamento foi mais fácil para mim, mais fácil, mas também numa situação um bocado complicada, porque eu estive a trabalhar num centro Covid e, portanto, fiquei doente e fiquei 1 mês e meio sem trabalho, tive de baixa. A baixa é essa que, na altura, isto é ridículo, era paga, portanto, quem infectasse por Covid era paga a 55%. Eu, como trabalho no centro de saúde e como foi considerada doença profissional, consegui que me fosse paga a 70%. Portanto, podem imaginar um vencimento de uma assistente técnica na altura de 693 euros, com um corte desses ia ser pago passado 3 meses. O primeiro confinamento, até depois do internamento, até correu bem em relação à minha filha, porque como estava em casa, pude acompanhá-la com as novas tecnologias,
com os Zooms, com os Googles e aquelas coisas todas, aulas online, catequese online, aulas de hip-hop online, pronto, até se tornou engraçado. Agora, ao segundo confinamento, eu e o meu marido estamos a trabalhar normalmente e a Joana está aqui, liga-se ao computador de manhã, eu tento deixar as coisas todas orientadas, não é? Mas fico com o coração nas mãos de ter em casa uma menina com 9 anos, porque o irmão está no quarto a ter as suas aulas, e ter ela aqui sozinha, porque já assisti a coisas que as crianças escrevem, que até agora não têm sido graves, mas nós ficamos preocupadas com mães. E ao mesmo tempo eu estou a trabalhar, mas estou sempre preocupada, não é? Portanto, não estou em teletrabalho, estou a trabalhar fisicamente, mas é também muito complicado de gerir. Era só o meu testemunho. Obrigada. Obrigada, Helena. Bem, não tenho mais nenhuma inscrição e são 10h20, portanto já não cumprimos a nossa meta de 1 hora e, portanto, eu própria não vou dizer nada e vou passar de imediato. Não, antes de passar de imediato a Isabel, quero agradecer os contributos e os testemunhos de todas vocês. Quero-vos dizer que estão cerca de 60 pessoas a participar nesta primeira conversa central e acho que estamos todos de parabéns por disponibilizarmos esta hora no nosso serão para participarmos e conversarmos sobre matérias tão importantes. E agora sim, vou passar a palavra à Isabel Cruz, que é do Secretariado Nacional do MDM, para poder de alguma forma dar aqui algum arranjo final a algumas dos testemunhos e das opiniões que foram aqui emitidas hoje, mas deixar desde já o nosso obrigado pela vossa participação. Olá a todas, eu começo por agradecer todos os contributos e também a assistência que foi enorme. Eu acho que esta sessão foi bastante rica, deu uma diversidade completa de todas as situações e no fundo também dá uma certa certificação, digamos assim, à situação ao diagnóstico da situação que o MDM já tem feito durante este ano todo sobre a situação das mulheres em Portugal, relacionada com o trabalho e com a pobreza e com as mais velhas e com todas as situações muito complicadas que a maioria das mulheres está a viver. Se é certo, como disse a Catarina, que a grande maioria, muito grande mesmo, das mulheres trabalhadoras estão nos seus locais de trabalho, eu também sou uma trabalhadora, como a Helena, de uma autarquia, não é como a Helena, mas em funções públicas, e exigi estar em presencial todos os dias. E, portanto, trabalho é um bocadinho mais, porque as coisas demoram a estar, mas tenho muitas colegas minhas em teletrabalho, por opção, por questões familiares também. A maior parte da Câmara, metade da Câmara, dos 10.000 trabalhadores, está em teletrabalho. Mas isso não acontece no nosso país, de uma forma geral. A Catarina disse bem, 85% estão nos locais de trabalho, nos seus postos de trabalho. E, portanto, temos uma minoria, no fundo, dos trabalhadores que estão em teletrabalho, mas a maior parte também são mulheres. Não é uma grande parte, mas é a maioria, 50 e tal %, penso eu. Esta questão, como espera aí que eu agora tenho que ver aqui os nomes todos, a Carmen Nunes, acho eu que foi, que falou da pandemia. É evidente que a pandemia veio agravar, foi uma transição muito, muito complexa, porque ninguém estava preparado para estas coisas do teletrabalho, nem a organização do trabalho ela própria, não é? Das pessoas que têm a responsabilidade de organizar o trabalho, mas de qualquer forma isto é uma tentativa que existe já talvez há 20 anos, aliás tinha sido uma orientação da União Europeia, ao mesmo tempo da flexi-segurança, se vocês se lembram, as mais velhas, o que é que isto queria dizer? Que foram sempre tentando que isto acontecesse,
fizeram uma espécie de um acordo quadro europeu sobre o teletrabalho e, portanto, há aqui, neste momento, em toda a Europa, obviamente, que também acho que são só 17% dos trabalhadores da União Europeia que estão em teletrabalho, a maioria também são mulheres, mas também há muitos homens em teletrabalho, e, portanto, fizeram uma coisa que era um acordo quadro europeu sobre o teletrabalho. E inventaram uma coisa que se chama a soberania sobre o tempo, isto é, dizem eles que uma pessoa gere em teletrabalho, não chamam trabalhador, chamam pessoa, gera a organização do seu tempo de trabalho, o que é muito interessante, tratando-se de um acordo europeu que supostamente vincula também os patrões e as entidades patronais. Eu vou-vos só dar um exemplo de uma coisa que eu li no outro dia e que vou ler pouquinho, mas só para dizer. Um exemplo que supostamente é um exemplo bom para partilhar as tarefas. E vou dizer, foi muito bom esta coisa da soberania sobre o tempo. O exemplo é este. Uma das suas trabalhadoras, mãe de um recém-nascido, foi-lhe permitido que ela trabalhasse das 6, portanto, mãe de um recém-nascido, trabalhasse das 6 às 14 horas durante uma semana, durante a qual o marido tomava conta do outro filho, e na semana seguinte trabalhava das 14 às 20, quando trocavam de turno. Este acordo permitiu que ambos continuassem a trabalhar e a partilhar tarefas parentais. Portanto, estão a perceber que a legislação deste país, que enfim, não deve ter subscrito a Convenção sobre a Proteção da Maternidade, aquela Convenção da OIT 183, que toda a gente fala muito e muito, estão a perceber que aquela recente mãe de um recém-nascido, trabalhava 8 horas seguidinhas, das 6 às 14 horas. E, portanto, podem fazer muitos quadros, muitos acordos quadros, muita legislação, podem sempre fazer tudo. Mas uma coisa é o que está na lei e outra coisa é a vida das mulheres. E, portanto, eu ouvi aqui várias das intervenções a questionar onde é que estão os direitos das crianças. O foco tem que estar nas crianças, mas onde é que estão os direitos das crianças? As angústias da supermulher, as angústias das supermulheres, no fundo também, os impactos psicológicos, as desigualdades, o regresso ao lar, as dificuldades que as crianças enfrentam com esta situação completamente atípica e desregulada. São várias as informações que temos de crianças que têm que recorrer a apoios e a terapias para poderem lidar com a situação que as afetou imenso. A questão que a Soraya também levantou sobre a precariedade, no fundo, das jovens, cada vez mais tarde, mesmo muito mais tarde, conseguem uma certa independência e uma vida independente também. E, portanto, todos os problemas que já existiam passaram a ficar extremamente agravados. E não há nenhuma lei, nem pequenas medidazinhas como foi esta dos apoios à assistência aos filhos até aos 9 anos, porque é disso que se trata, nem sequer até aos 12 anos, não é verdade? Mas não, também dizem que o equipamento para se trabalhar em casa, em teletrabalho, tem que ser o empregador, como se diz, a fornecer, mas o que é certo é que isso não acontece nem para os professores, nem para a maior parte das pessoas, e passou 1 ano e ficou tudo praticamente na mesma. E, portanto, nem o pagamento de encargos suplementares, que também não existe. Isto é agravado, e isto é das pessoas que têm um contrato a tempo indeterminado, porque no caso das mais jovens ou de outras, a precariedade, a exigência numa situação precária diminui completamente os direitos destas trabalhadoras. Sobre a questão da divisão das tarefas,
de facto, o ajudar não é propriamente partilhar, não é? Porque as mães não têm a obrigação exclusiva de tratar da casa e dos filhos e disso tudo. Penso que, de qualquer forma, há aqui uma coisa que eu acho que nós temos que refletir também, e que eu penso que foi a Anabela que referiu: quem vai para casa, quem fica de assistência aos filhos, é sempre quem ganha menos. E, portanto, as mulheres ganham menos. Eu queria só chamar a atenção que não são os homens que estão a viver com essas mulheres, portanto, os companheiros, os maridos, etc., que são os beneficiários. As mulheres ganham menos fazendo a mesma coisa ou coisas que tenham um valor idêntico, não, mas isso não beneficia os seus companheiros. Só beneficia os homens ou as mulheres que lucram com essa exploração e com essa discriminação salarial das mulheres. E, portanto, eu interpreto também que, apesar de haver homens chatos como o caraças, desculpem lá a expressão, que não fazem nada porque parece que são atrasados mentais e deficientes, o certo é que há uma quantidade de outros homens que fazem. E, portanto, da mesma forma que as mulheres não são todas iguais, porque, por exemplo, a rapariga que manda na SONAI é uma rapariga, não é? E ela é que está a ganhar com isto. E, portanto, as mulheres também não são todas iguais. Não há homens, nem há grupos de mulheres, nem há grupos de homens que sejam homogéneos. Temos a nossa diversidade e aqui mostramos bem a diversidade de todas as situações que existem. E, portanto, quem vai ganhar com esta exploração, com no fundo, com este esquema a pretexto da epidemia, são os mesmos de sempre. E, portanto, de facto, há muitos perigos, existem muitos perigos, no fundo, do nosso futuro enquanto mulheres trabalhadoras, obviamente, dos nossos direitos, porque as legislações mudam. Este acordo quadro, que é muito bonito e que fala da soberania do tempo, um dia, mais dia, menos dia, vai à vida. E, portanto, o que a gente tem que lutar não é por direitos na lei, a gente tem que lutar por direitos na vida e a concretização destes direitos. E, no fundo, é evidente que eu estarei, por exemplo, no dia 25, nesta semana que vem, na manifestação da CGTP, e estaremos homens e mulheres, obviamente, não é? Agora, é evidente que há especificidades dos direitos das mulheres que devem ser garantidos. E as mulheres devem lutar por eles, no fundo. E eu chamava a atenção do folheto do MDM, que além de estar muito bonito graficamente, está muito bonito também do ponto de vista do seu conteúdo. E para a gente acabar com a pandemia, bastaria também que, em vez de termos não sei quantos, 1.200.000 vacinas, já tivéssemos as 3 milhões de vacinas disponíveis. E enquanto o Serviço Nacional, no fundo, esta imposição da União Europeia de limitar o fornecimento de vacinas, nós vamos continuar nesta situação desgraçada quando ela podia ser completamente evitável. E, portanto, além de tudo o que vocês referiram e de estar nas reivindicações que o MDM coloca este ano para assinalar o Dia Internacional da Mulher, era bom que pudessem também todas, as que estão aqui, falar com outras, mesmo que seja por telemóvel ou lá, essas coisas modernas, além do computador, e que pudessem transmitir não só o diagnóstico que fazemos, as conversas que devem ter umas com as outras e puxar as mulheres para lutar de forma organizada, por mudar a situação, mas que batam nos maridos que não fazem nada em casa, porque nós não lutamos de forma separada, nem temos lutas separadas por sexo, não é? E, portanto, é evidente que há situações que são muito complexas e muito impossíveis quase de viver, mas que isso também não desanime
as mulheres, não estou a dizer que elas têm que ser super mulheres, mas têm que ter pelo menos esta consciência de não se deixar levar por um determinismo de parar, acrítico, de ficarmos ali confinadas da cabeça aos pés, por dentro, não estou a falar por fora, por dentro, e aceitarmos tudo, porque o que poderá vir depois ainda é pior. A gente pode fazer o nosso caminho se o fizermos de forma organizada, e isso é que era importante deixar aqui, além de vos agradecer imenso todas estas participações. Então, obrigada, Isabel, e uma vez mais obrigada a todos. Agradecer a vossa disponibilidade e deixar o convite para no próximo dia 28 de fevereiro, às 15 horas, poderem ligarem-se e participarem na conversa em torno do impacto da pandemia na investigação e produção académica das mulheres, que também contará com a participação de várias de professoras universitárias e investigadoras, deixando a sua experiência e os seus testemunhos, e estando naturalmente aberta à participação de todas vocês. No dia 28 de fevereiro, que é de amanhã, que é domingo, a 8 dias, às 15 horas, aqui via Zoom. Nós na próxima semana iremos divulgar o convite e o respectivo link, portanto acedam, divulguem e partilhem, porque acaba por ser uma forma para podermos conversar e fazer chegar mais longe as propostas do MDM e as suas reivindicações. Portanto, não cumprimos 1 hora, mas foi 1h34, vá lá, não está muito mal. Agradecer e adeus, uma boa noite e um resto de um bom fim de semana. E bom regresso a casa. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite Tchau, a boa todas. noite a todos. A todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Beijinhos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Adeus.